Muita gente, queridos irmãos, sempre a gente prepara para fazer uma palavra na segunda-feira. Ontem, quando eu perguntava a Deus, normalmente que prego, Deus fala comigo 2, 3 crianças. Talvez que eu tentar outra passagem bíblica para falar, eu não consigo, fica tentar na mente, no coração. E o Senhor falava muito forte comigo. É uma mensagem que eu pouco prego. Se você é tão hábito de pregar uma mensagem, ela fica mais conhecida, né? Capítulo de número 10, onde está aí de já leu, de João, essa relação de Jesus com a sua igreja. Isso é muito bom, e hoje queremos falar um pouco. E importante, quando você vem à igreja, nunca diga a Deus, fale, eu gostaria de ouvir. Mas diga para Deus, fala o que o Senhor quer falar. Que possa você ser enganado, porque vai ouvir o que seu ego quer. Às vezes eu venho para a igreja, vocês me vão pregando, cantando, e Deus está falando comigo. Seja no cântico, o maior símbolo da cidade. Eu estou ali sempre observando. E aqui nós temos uma relação de Jesus, o bom pastor, a ovelha, fala de vários, mercenários, entre outros. E eu achei muito importante desse conhecimento. Diz a palavra de Deus, eu mais em cima um pouco, na verdade, nos livros, capítulo de número 10, versículo seguinte, que aquele que não entra pela porta do corral, das ovelhas mais sobres, por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo seu nome, e as ovelhas chamam pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai na frente delas, diante delas. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz do estranho. E Jesus disse nessa parábola, mas eles não entendiam o que ele estava dizendo. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Queridos irmãos, essa figura de pastor no Velho Testamento existe de uma maneira diferente. Quando Davi foi pastor de ovelha, Moisés pastoreou também quando o rebanho de Jefté, enfim. Mas as pessoas que lideravam, os sacerdotes e os anciões que lideravam o povo de Deus, eles perderam a sensibilidade, perderam o amor, a graça, começaram a fazer coisas estranhas. E também cumprindo o último sacerdócio, que é o sacerdote que Jesus teve encontro com ele, porque ele era muito dentro da linhagem. E a Bíblia diz que no nascimento de Jesus aconteceu uma coisa linda que nenhum crente pode reclamar. É que Deus fez certo, fez certo, tudo isso aqui, que está afirmado aqui. Olha o que Deus fez. Ele se fez homem, ele se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para resgatar o ser humano. Isso é muito forte. Deus não precisava disso, ele podia simplesmente eliminar. Ele fez, eu vou eliminar, acabou. Continuou sendo Deus e continuou a minha situação na terra. Mas Deus, através de Jesus, e me chama a atenção, passa despercebido, uma coisa interessante, que quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nascimento de Jesus, no dia do nascimento, que o Senhor providenciou tudo, porque a notícia saiu, vai nascer o rei do judeu, e vai vir um que vai agora liderar, vai ser o governo total, seu governo é isso. Então, o Herodes e as autoridades criaram os órgãos e vão matar. Eu não sou o rei deles, né? E Deus então faz o quê? Não avisou os sacerdotes nem os anciões, mas os pastores que estavam na vigília essa noite, cuidando dos seus rebanhos, os magos. E lá Deus revela para eles e dá um sinal.
É muito importante para a gente pedir sinal a Deus. Às vezes alguém diz, não vou pedir sinal, por que você não pede? A Bíblia está cheia de sinal, de símbolos. Né? E várias pessoas no mundo texto aqui que pediram sinal a Deus. Deles que parece um absurdo, né? Se o isopor amanhã, o isopor estiver cheio de água, é Deus. Se amanhã chover, então muitas pessoas fizeram. O próprio Deus disse para Noé, olha, eu vou fazer uma aliança, o sinal é arco-íris na arca do Noé. Então Deus, o próprio Deus, deu vários sinais. Jesus disse, não vou deixar maior sinal do que de Jonas. Então você observa. E o Senhor disse, vou botar a estrela e vocês vão acompanhar. Interessante que eles viajaram, foram indagados pelo rei. Onde vai nascer o menino? A gente não sabe, então vocês agora vêm cá e falam para mim. Mas tudo era certo, era jogada de Satanás. Ele foi lá, adoraram, o menino nasceu na manjedoura, não teve lugar para ele, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Não o receberam. Jesus não nasceu num palácio, e era para ter nascido, sendo o dono de tudo, o Filho do Deus poderoso. Eles adoraram, mas em sonho de noite o Senhor disse, não volte lá não, pode ir por outro caminho, porque Herodes quer matar o menino. Tudo bem, aí conta-se história, vamos lá. O Senhor cria agora uma relação. Quem abençoou o menino? Os pastores. Deu Bíblia, também com as suas dádivas, enfim. Mas com 12 anos de idade, o menino cresceu, já era um adolescentezinho. E adolescente em Israel, a maioria deles trabalham, somente as meninas casam, muitos até hoje no Oriente Médio tem essa brutalidade, não sei se assim pode dizer. Maria também era nova quando teve Jesus, não me lembro a idade, agora se realmente ajuda. E Jesus então, com 12 anos, se apresenta pela primeira vez aonde? No templo. Ele já deu logo o primeiro sinal. De tal maneira que ele era tão conhecido como um menino, um filho, que alguém disse, que sabedoria é essa? Que menino é esse? Não é o filho de Maria, de José, o carpinteiro, as suas irmãs estão entre nós? De onde é que vem tanta sabedoria? Aquele menino então sai agora da história por 18 anos para se apresentar agora com 30 anos. Segundo os historiadores, que existe uma conversa, o pai dele, que quando casou com Maria, ele era viúvo. Tem muitas histórias, não posso aqui, mas, segundo os historiadores, José tinha morrido e Jesus tomou conta da casa. Dentro desses 18 anos, Jesus sumiu da história. Quem era Jesus agora? Simplesmente o carpinteiro, que ninguém dava nada por ele, ninguém se importava com ele. Mas quando ele era 30 anos de idade, ele levanta agora para o seu ministério, pede autorização ao pai, porque ele não jamais fez nada sem consentimento do pai, e começa agora a realizar mistérios, maravilha, e vai então escolher os seus obreiros. Vai lá dos pescadores, coletores, e vai escolhendo pessoas de todas as naturezas, de todos os tipos, e constrói o seu ministério pequeno de 12 apóstolos, e ali ele começa a ganhar a multidão, de tal maneira que com 3 anos essa multidão se multiplica, e chegou a ser visto essa multidão, 15 mil pessoas, aproximadamente, 5 mil primeiros pães. E Jesus começa então a trabalhar e fazer a obra do Pai. E dentro desse projeto dele trabalhando, começa agora quem? Os donos da igreja, que achavam que era dono de Israel, a começar a confrontar o judeu, começar a confrontar e começar a bater forte com ele. E Jesus fala no linguajar deles, a língua da região deles, daquilo que eles trabalhavam. Começa a dizer algo que na verdade vos digo que aquele que entrar pela porta do curral das ovelhas, olha que coisa boa, vamos lá de novo, diz a palavra de Deus, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Agora, a porta, só existe uma. Diga, só existe uma porta. Não existe 2 caminhos, existe para o céu, só existe uma porta. Aleluia. Mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Usando esse caminho,
sem Cristo, as pessoas estavam sozinhas, não tinha como, a porta era ele. E ele começa a dizer essas palavras aqui: aquele, porém, que entra pela porta, né, fala pelo caminho, é o pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus começa a se apresentar, tanto a discípulos quanto os que estavam ali, dizendo: eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. Eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. Então entra em choque. Nesse momento, dá um choque, mas ele vai falar e contar a sua história, né? Este, o porteiro abre. Olha que coisa linda. Este, o porteiro abre. Quer dizer, a lei abriu uma porta para que ele entrasse. A porta significa a lei, abriu uma porta que estava fechada, ele aproveita e entrou. Quando abriu a porta da lei, ele entrou e disse: agora é tudo que eu queria. Olha que coisa linda. A porta estava fechada, tá certo? E ele entrou, completamente ele entrou. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quer dizer, as ovelhas verdadeiras, ouve a voz do seu pastor. Olha só, quando ele entra pela lei, dentro da lei, que ele entra dentro e começa a discursar, o povo começa a abandonar quem? Os anciões, começa a abandonar a lei e começa agora a seguir quem? A Jesus. Porque agora o pastor das ovelhas chegou e começaram a ver que alguma coisa estava errada. Jesus, como o bom pastor, aqui agora ele rebanha as suas ovelhas, e a Bíblia diz que ele chama pelo nome as suas. Quem refere, essa relação que certamente leva essas ovelhas à salvação. Jesus chama as suas ovelhas e as traz para fora. Refere-se que encontrou agora desse pastor um lugar adequado para que pudesse andar com ele. E quando tira para fora as suas ovelhas, tá certo? Ele arranca essas ovelhas no meio dessas pessoas. A Bíblia diz que agora ele vai na frente. O sacerdote não fazia, os anciões não faziam. Não. Jesus agora, o capitão, o pastor das ovelhas, ele está seguindo as ovelhas atrás, porque ele está falando e chamando pelo nome das ovelhas. Olha aqui para mim. Deixa eu contar um caso. Existe uma diferença de ovelha e de bode. Existe uma diferença de ovelha e bode. É tanto que a Bíblia tem muitas referências que diz que naquele dia o Senhor desce e vai separar quem? As ovelhas dos bodes. Bode não é da salvação. Jesus é pastor de ovelha. Ovelha, ela se mantém calada. Ovelha não reclama. Ovelha, tudo está acontecendo, mas ela está lá de cabeça baixa, entendeu? Vendo tudo que está acontecendo, mas ela fica no seu lugar enquanto não tiver uma ordem do seu pastor. Preste atenção no que o pastor está dizendo aqui nessa noite, isso é muito forte. Deixa eu contar para vocês. O historiador contando em determinada região, o cidadão criava uma só ovelha. E desde novinha pegou o filhotinho, botou dentro da sua casa, dava mamadeira, dava banho, de maneira que ela nem se sujava, porque sempre estava por perto, que era a delícia daquela família. As demais pessoas tinham bastante ovelha, todo mundo, mas aquele cidadão só tinha aquela ovelha e cuidava como fosse filha, como fosse alguém chegado dele. As pessoas que compravam, vendiam, os mercadantes na época passavam, sempre ofereciam um bom dinheiro por aquela ovelha. E eles não posso vender, essa ovelha não está à venda. E dia se passar, todos que passavam ali queriam comprar aquela ovelha. Você sabe por que Satanás quer você de volta? Porque hoje você está bonito, hoje você está dando lã, hoje você está dando leite, hoje as feridas foram curadas, e ele está atrás de você querendo lhe comprar, até com bom preço. Muitas pessoas são enganadas. Vem para cá porque aqui você pode fazer isso, aqui não existe isso, aqui você pode isso, aqui você... E lá não, você está sendo escravizado. Isso o diabo sabe trabalhar e fazer. Mas um belo dia, aquele irmão, aquele cidadão, levanta, cadê a ovelha? Desapareceu. Alguém roubou a ovelha dele e subiu com ela na região e procurou 4 pessoas para procurar aquela ovelha. Ela se tornou conhecida de todos, e depois de bastante dias, tempos, um dos mercadantes que andava muito, tanto no estado quanto fora do estado, chegou para ele e disse: mas rapaz, eu não tenho tanto para me comprar tua ovelha, tu não me vendeu, e você vendeu para fulano e tal lugar. Ele disse: não vendi. E ali começa o diálogo. Então ele descobre que a ovelha está viva, mas está em outra região, cultura diferente. Ele disse: eu vou buscar minha ovelha. Mas como ele ia pegar essa ovelha agora? Ele desce para lá.
Vai, certificou que a ovelha dele estava em outro aprisco. Todavia, de cabeça baixa, numa região mais diferente da dele, ele certificou, era a ovelha dele. Ele foi até o cidadão, o dono agora daquela ovelha, e disse: eu vim resgatar a minha ovelha. Ele disse: não, senhor, aqui não tem ovelha, eu nem me conheço, eu nem sei quem é você. Eu tenho bastante para vender. Ele disse: aquela ovelha assim, assim, é minha. E começa a ter o diálogo, que o cidadão daquela terra se ficou furioso. De tal maneira foi parar na delegacia de polícia na época. E quando chega na delegacia, o delegado também, criador de ovelha, conhece também a ovelha, e a discussão ficou bem intensa agora. E ele disse: vamos lá. Foi o dono, o rapaz que disse que era dono da ovelha, o que agora disse que era o proprietário, estava dentro da sua fazenda. E chegaram lá, olharam de longe, não citaram ninguém, só de longe viram a ovelha. Ela está lá no meio do bando, aquela ovelha, bastante cabeça baixa. E aquele cidadão disse para o fazendeiro, que agora era dono, disse: chama a tua ovelha aí. E começou a chamar, de cabeça baixa ela estava, de cabeça baixa ela continuou comendo. Ele gritava aquela ovelha, ela não vinha. Depois de um certo tempo, mandou aquele que disse que a ovelha era dele, disse: agora você chama a ovelha. Eles estavam escondidos de trás de um morro, mas tinha uma visão que ainda podia ver, mas ela não via ele. E ele dá o primeiro brado: ovelha minha. Ela estava pastando, ela levanta a cabeça e começa a caçar a voz. A voz. A voz. E alguém disse para ele, o delegado: chame mais forte. E ele gritou novamente a ovelha, agora citou o nome dela. Aquela ovelha então olha a direção que vinha a voz e ela começa a pular, ela começa a saltar, ela começa a berrar. E veio, estava o homem que disse que era como salteador, estava daqui do lado e o dono da ovelha do outro lado. Ela veio berrando com tanta alegria e foi cheirar o verdadeiro pastor daquela ovelha. Oh, aleluia! O diabo quer roubar, o diabo quer destruir, mas quando o pastor, o Senhor Jesus te chama, você reconhece a voz, olha para cima e glorifica e salta de alegria. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecida. A ovelha sabe quando o Senhor está falando. Meus irmãos, que coisa linda é a relação de uma ovelha com o pastor. Apesar que existem algumas ovelhas dentro do rebanho, que se ela vê um pastozinho melhor, ela quer fugir para comer um pasto diferente. Ela está sempre à procura de um movimento. Obrigado, o pastor está cuidando. E não é todas não, mas sempre no meio das ovelhas. Tem uma ovelhinha rebelde, tem uma ovelhinha desobediente, tem uma ovelhinha que dá tanta dor de cabeça. Ela reclama, é um negócio sério. Essa ovelha, normalmente, ela não dá leite, ela não dá lã, a carne dela não é boa. Ela é perigosa dentro do rebanho. Porque quando ela sai e dá uma volta, quando ela volta, ela vem com carrapicho, ela vem com problema, ela vem com doença. Ela é obrigado o pastor tirar ela do meio do rebanho para cuidar dela, quer limpar ela, dar banho dela, até que devolva para o meio do rebanho. Vocês veem na igreja, às vezes o pastor segura alguém rebelde, alguém com dificuldade, alguém que está dando dor de cabeça, e chega na igreja: não, tem que botar junto, não, tem que passar pelo discipulado, tem que dar um banho, tem que ver a natureza da ovelha, se é ovelha ou se virou bode. Mas ela vai voltar de novo, ela não está satisfeita aqui não, ela vai dar outra volta. Nessa volta que ela dá, aí o pastor faz algo que machuca, mas é obrigado. E é necessário. É por isso que ninguém deve se meter em coisa de pastor. É ele, Deus, esse é a ovelha que Deus entregou na mão dele. Não se meta nesse negócio. Aí o pastor faz o que agora? Pegar a ovelha. Ele pega a ovelhinha, vem cá.
Quebra as paletas dela aqui, bate bem forte com o pau, quebra outra paleta, ela não pode mais andar. O pastor quebrou as duas mãos dela, ela não anda mais. É assim, pode estudar lá. Ela não está mais no meio do rebanho, mas ela está ali. Só que tem uma coisa: o pastor agora começa a cuidar dela. Tem um carrapicho, coloca uma sala. Antigamente colocava a sala aqui para consertar a mão. As outras ovelhas estão observando tudo, mas não querem. Porque ovelha não fala, ovelha não reclama, mas pode falar. Quando você vê reclamação, fala fora da igreja, não é ovelha, é pode. Pode! Deus me ensinou para deixar embora. Aí ela vai andando. A ovelha vai comer em tal lugar. O pastor bota a ovelha debaixo do braço e carrega. A ovelha está toda arrebentada. Foi o pastor quebrou a mão dela. E aí está carregando. Olha, está carregando a ovelha. Quando ela se cura, ela não procura mais outro pasto. Ela está curada de verdade. E outra coisa na vida de ovelha, quando Deus me chamou para pastor, eu disse: ser pastor é difícil demais, vai dar problema, porque eu aprendi algumas coisas. Ovelha, ela pega varejeira e bicho na boca. Facilidade. Pega bicho na boca, varejeira. Ela não come, ela não se alimenta, ela não dá mais leite. Ela vai desviando a sua carne, ela não consegue dizer glória a Deus, aleluia, ela vai se enfraquecendo. Aí o pastor faz o quê? Se louva é do pastor. Aí pega a ovelha. Meu Deus, isso aqui é sério. Aí pega aquela ovelha, a boca está cheia de bicho. Ele enfia o dedão lá na boca. Hoje não, a medicina está boa, né? Enfia o dedão lá na boca, na gengiva, lá em cima, sabe? E arranca. Vai embaixo, arranca tudo, aquilo sangra. E o pastor faz a limpeza do material que ele tinha naquela época. Ele botava o sumo de alguma coisa para cicatrizar, até que aquela ovelha voltasse novamente se alimentar. Hoje a gente vai cuidar de ovelha, eles não deixam, eles acham ruim. Mas eu agradeço a Deus que as ovelhas que eu cuido, elas têm lã, tem carne e tem leite. E dela não falta nada, porque o Senhor cuida e cuida muito bem. É maravilha de Deus. Você está entendendo? Tu está entendendo? Hein? Tu está entendendo o que o pastor está dizendo? Meu Deus, que falta de respeito ao pastor, meu Deus. Mas vira para alguém: tu é bode ou ovelha? Ovelha. Fica, tu é bode ou ovelha? Pegou ou não pegou? Eu gosto de dar glória a Deus, de dar aleluia, falar em mistério, revelar, profetizar, dançar no Espírito Santo. Não é bom. Mas Deus disse para mim ontem: diga, minha igreja, a relação de pastor ovelha. Ovelha não se revela. Ovelha que é ovelha, ela mantém quieta. Jesus foi para o matador como ovelha muda e não abriu a sua boca. Eu já fui trabalhar em campo, e muitos deles, se chegar um grupo me procurar e dizer: não faça nada sem passar por nós aqui. Aí eu vou dizer: Deus, quem é eu? Eles, quem é o pastor da igreja? E te digo, pastor, comigo não acontece, porque não funciona, ou eu, ou Deus, ou... Você está entendendo? Não, se Deus mandou, é porque Ele garante, tem necessidade para fazer, restaurar as ovelhas do aprisco, aleluia, e vou profetizar as ovelhas de meu Pai, que está fora do aprisco, vai voltar tudo. Glória ao bode machuca, da cabeçada. Quantas pessoas feridas dentro da igreja porque foi atingida, mas elas não abriram mão do seu lugar. Está gemendo, mas chegou o tempo de cantar para essas ovelhas. Oh Espírito Santo de Deus, essa noite glorifique, irmão, exalta o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é poderoso.
Eu tenho certeza que nessa noite aqui o Espírito Santo está falando com cada um aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Glória a Deus, oh glória a Deus. O pasto está verdejante. Os irmãos passaram aqui 10 anos com o pastor Eliú comendo Bíblia, comendo palavra. Por isso eu disse naquele dia, comigo, meu irmão, não é palavra mais não, já fique mais, é glória a Deus e aleluia. Alguns gostam, não gostam, não estou bem. Bíblia vocês comeu 10 anos, comeu ou não comeu? É? Agora chegou o Valdemir Araújo Wilson, glória a Deus e aleluia. Eu disse, o que é que eu vou fazer lá? Vai dar glória a Deus e aleluia. E eu disse, lá tem que dar glória a Deus, aleluia. Quando tu chegar lá, tu vai ver. E não é que o povo gosta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e aleluia. Eu não sei a hora, não. Primeira vez no meu ministério, glória a Deus e aleluia. O resto quem faz é ele. Ovelha. Às vezes a gente tem que corrigir uma palavra mais dura. Não sai daqui zangado, não. Não. Apesar que até hoje eu nunca falei duro aqui. Mas quem sabe nos próximos cultos ele vai pegar lá com vocês. É bem possível. Até agora é só maná. E Deus falou comigo, diga a minhas ovelhas, eu sou o pastor delas. E graças a Deus que vocês estão aqui, porque ainda ouve a voz do seu pastor. O canal está aberto de Deus para vocês e vocês para Deus. Olha o acesso aqui, ó. A hora que vocês quiserem, Deus está te ouvindo, o Espírito Santo está te abençoando e a gente continua firme, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ei, glória! Podia ter vindo para cá com a mensagem, dar os glória a Deus e pular e fazer, mas o Senhor, diga minhas ovelhas! Eu ainda continuo sendo o pastor dela. Esse mundo terrível. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hoje as igrejas estão sofrendo por aí, irmão. Tem gente sofrendo, tem gente gemendo por aí. Eu fui trabalhar no campo. Em 2 campos Deus disse para mim, meu nome foi jogado na lama nesse lugar. Doeu tanto naquela madrugada. Eu disse, o que é que eu faço? Ele falou, faça isso. Ele vai dar escândalo, o pessoal vai te pegar. Ele disse, quem te pegar eu pego. O pastor mandou. E eu fui para cima, mas não deu outra. Partiu para riba de mim. E Deus pegou um homem, não deixou ninguém para contar a história. E a igreja está lá de pé. A igreja está lá de pé. Olhe para o pastor, aqui tem vários obreiros que têm dom e compromisso com Deus, mas nenhum deles sabe cuidar da igreja nem ter o dom da igreja. Eu sou o pastor de vocês aqui, não é os irmãos, eu sou o pastor. Eu não sei cuidar dessa igreja como o dono cuida. Ninguém cuida de igreja melhor do que o dono, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que desceu, foi ao inferno, levou a cativa e o veneno do diabo, foi ao inferno para resgatar a vida. Oh, Jesus está aqui nessa noite, está no seu lado e agora, como seu amigo, como advogado, como médico dos médicos, Senhor absoluto, Ele está aqui, sinta esse abraço dele. Aleluia, Jesus, obrigado pela igreja de Catu, obrigado por essas ovelhas, obrigado por aqueles que estão vindo, obrigado Espírito Santo, levanta Espírito Santo a cuidar neste lugar. Nesse momento, receba da parte do Senhor uma palavra no seu coração. O Espírito Santo está aqui. Ele é amigo, Ele é fiel, Ele é companheiro. Esse dia eu fui falar com Deus, até reclamar. Eu disse, Deus, e a conversa bonita que você teve comigo lá antes de mim? Ele disse, eu ouço o que você não ouve, e eu vejo o que você não vê. Faz o que eu te mandei, porque eu vou trabalhar. E você vai ver o que eu vou fazer aqui, porque ninguém conhece melhor
forte que eu. Eu vou ler comigo. Fica no seu lugar, porque eu conheço todo mundo. Eu disse, não, tá bom. Foi, fica lá que eu sei de tudo. Olha, ô glória. Você que entrou aqui nessa noite, entrou abatido, triste por causa da luta, beleza. A coisa pegou, irmão, é assim mesmo. Mas sai daqui nessa noite cheio de Deus, cheio de confiança. Vá para a tua casa, chega em casa, coloca a mão lá e diga em nome de Jesus: a bênção chegou, o milagre chegou, a glória chegou. Sai tudo que não presta e glorifica Ele. Porque portas se abrirão. Portas se abrirão. Ele vai na frente quebrando os aguilhões, os ferrolhos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo algo tão gostoso aqui nessa noite, irmão. Eu estou sentindo uma presença tão poderosa aqui nessa noite. Porque quando fala desse pastor e fala da relação, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem para cuidar dessa ovelha. Aleluia, não chore mais, mas cante, não murmure mais, mas louve, exalte, Ele está cuidando da tua casa, da tua família, Ele está cuidando dos negócios, aleluia. Quem sabe até hoje essa peleja, essa luta, tudo travado, mas agora está sendo quebrado, em nome de Jesus, a barreira está caindo. Os mercenários estão por aí. E hoje só no podcast, conversando coisas absurdas lá. E Deus que parece que tem conhecimento, mas nunca ralou, nunca foi lá de baixo, começou de baixo, para saber o sofrimento de uma igreja, de um pastor. Mas podcast hoje dá dinheiro, difamar é bom, mas lá no céu Deus está vendo tudo e observando tudo, colocando empecilho na caminhada dos filhos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui nessa noite. E não vai sair daqui de mão vazia. Não sairá ninguém daqui hoje de mão vazia. Aleluia. Em nome de Jesus, o que viesse buscar, Deus vai colocar nas tuas mãos. Oh, aleluia. Aleluia. Quantas vidas virou seguidão. Eu só dou glória quando eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu achar interessante. Mas quando está lá no meio, está clamando, pedindo misericórdia. Quando está lá no bicho está pedindo misericórdia. Então é agora, é tempo, é agora, é tempo, é agora. Abra a tua boca e glorifica, porque é tempo de exaltação, meu Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu quero convidar agora você para aceitar Jesus como Salvador. Deus quer convidar e as mentes se quebram agora em nome de Jesus, para que Deus solte as pessoas que precisam estar com Deus. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Levanta a sua mão nessa noite, ou retornando, aceitando. Você que nunca levantou a mão, diga: hoje é noite de salvação. Vem agora, convida alguém que está do teu lado. Eu quero orar, eu quero te abençoar, eu quero aproximar esse pastor com você nessa noite. Aonde está você nessa noite? Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, e vem receber Jesus o teu esposo, Jesus o que tem, o que pode. Aleluia.